Memória Viva desta semana recebe uma socióloga que vive no High Society. Ionete, que alegria ter você aqui no Memória Viva. Ai, meu Deus, eu no Memória Viva, que coisa boa, porque o ano passado quase eu não chegaria aqui, viu? Mas High Society não, Ciro, não existe mais isso. E socióloga? Socióloga eu sou, sim. Ou melhor, eu fui. Nem isso, peraí, então você é o quê, Ionete? Nem é socióloga, nem tem High Society, e você é o quê, não, finalmente? Primeiro, eu sou eu, hoje, eu sei que eu sou eu, entendeu? Ionete, mas eu sou blogueira, eu tenho portal, eu não sou blogueira porque eu não sou, eu escrevo, então blogueiro geralmente não escreve, só põe foto e fala de marcas. Eu não, eu escrevo, eu gosto de escrever. Então eu tenho um portal, eu sou jornalista. Você pergunta, Ionete, o que você é? Eu digo, eu sou jornalista. Ionete, onde é que está registrada a primeira nota, a primeira notícia da história da sua vida? Na Policlínica do Alecrim, eu nasci lá e eu morava com meus pais e meus avós na Praça André de Albuquerque, em frente à lateral da Pinacoteca. Do antigo Palácio do Governo, Palácio hoje do Governo, Pinacoteca. É a Pinacoteca. Eu morei ali até os 4 anos. Nos 5 anos, meu avô construiu uma casa atrás do convento de Santo Antônio e nós mudamos para lá. Minha mãe era a única filha mulher, então, apesar de ter casado fugida, que meus avós não queriam, mas acabou indo morar com meus avós. Morou quase a vida inteira, então, a vida inteira eu tive avó e avô muito presente. Dona... Minha mãe era Emília, que chamava o neném, e meu pai Adamor. E Dona Emília e seu Adamor. Seu Adamor. E meus avós eram... Minha avó era alemã, era Maria. Não, peraí, Ionete. Alemã com o nome de Maria não existe. Schusptosk. Não, deixa de Ela inventar. foi naturalizada brasileira no Rio Grande do Sul. Sim. E o meu avô era um português. Naquela época, na cidade de Natal, os portugueses eram muito fortes aqui. Meu avô era um dos portugueses da Casa Machado, da Ribeira, entendeu? Então, a gente tinha uma vida muito privilegiada. Então você já era uma High Society baby. Minha família era bem, entendeu? Meu pai era um grande trabalhador, minha mãe também, entendeu? E você conviveu, Ionete, sua infância, então, ali no centro? Ali no centro, era onde Natal existia. Depois, Natal... foi crescendo, entendeu? E a sua vida ali era o quê? De criança e de adolescente? Brincar na praça? Brincar na rua, brincar na praça. Tinha uma árvore ali ao lado do 1º distrito, porque depois que a gente saiu dali, eu era muito presa. Minha casa tinha cadeado nos portões de ferro. 1º distrito que você fala, a delegacia que tem ali atrás da igreja. Da igreja. Porque com 5 anos a gente foi para ali, para trás da igreja. Então tinha aquela pracinha, era areia. Era Praça Senador Guerra. E a Rua das Laranjeiras descia. Então, nós tínhamos um grupo de amigas que moravam todas ali, a gente brincava na rua. Minha mãe e minha avó não me deixavam sair muito, não. Então, a gente saía, era feriado, um domingo, que aí ia brincar. Aí eu gostava de ir para a Praça João Tibúrcio, porque tinha um menino que eu paquerava ele. Você já mocinha, já meninota. Sim, meninota. Você, Ionete, é uma filha de quantas pessoas? Quantos filhos? Nós somos 5 irmãos. Éramos 5, hoje somos 4. Meu irmão Aníbal, que já faleceu, e nós somos 4 mulheres. Eu sou a mais velha, mas parece que hoje eu sou mais nova do que elas. Elas são? Fátima, Emília e Ana. Fátima mora aqui, morou na Alemanha há 25 anos. Emília mora no Rio, é professora universitária no Rio. Ana mora em Brasília, com a filha, que é oficial dentista da aeronáutica. Então, somos nós 3. E eu acolhi, assim, algumas sobrinhas netas, que eu acabei sendo meio mãe, meio avó, entendeu? Eu sempre fiz o que a mamãe fez. Sim. Ô, Ionete, você, na sua infância, na adolescência, poderia ser classificada como uma boa menina ou uma enfant terrible? Eu acho que eu era mais... Criança não, mas eu acho que eu era um enfant terrible. Engraçado, se eu soubesse que a dificuldade ia ser tão grande hoje, eu realmente tinha sido uma enfant terrible. Eu paquerava, eu gostava de paquerar,
eu andava, eu já era como eu sou hoje. Eu gostava de sair, eu gostava de... A gente ia para o cinema, então quase toda tarde a gente saía, entendeu? Fim de semana a gente também saía, o grupo de Porque meninas. você estava ali, Ionete, no meio do burburinho, como se diz, né? No centro dos acontecimentos. E ainda tem mais. Minha avó, eu como a neta mais velha, minha avó me levava para as visitas que ela fazia. Então eu lembro perfeitamente. A casa de vovó Clarinha, ali na Rua da Conceição, eu ia muito, eu ficava sentada no batente enquanto elas ficavam conversando lá dentro. Tinha um presépio de Natal, que é o presépio mais bonito que eu já vi na minha vida. Era a família Macedo do Açu. Nós íamos muito para a casa de uma madrinha minha, que era a Liette Roselli. A casa dela era ali vizinho, onde é a casa do estudante. Mas era um tempo que as pessoas visitavam as outras. Era, ela ia... À tarde, né? À tarde, e eu era quem ia acompanhando. Tinha uma senhora, que foi a primeira vez que eu vi uma mulher com a sobrancelha feita. Era a dona Aurélia Martins, que era a viúva do seu Martins, da casa Martins. Então, ela morava ali onde foi o Cuxá, na rua Apodi. Era uma casa bonita. E eu ia com vovó, eu achava tão engraçada, a sobrancelha dela era mesmo assim, ela não sabia pintar, então era assim. Igual a preta. sua? Na minha é bem feitinha. Ah, era mal feita assim? Não tinha, Era, não tinha glamour, não sabia direito pintar, mas ela queria pintar. Entendi. Aí ia para lá, ia para casa de Padrinho Freire, que era um médico, também era do Açu. Então você já circulava nesse ambiente, vamos dizer, requintado para a época? Já, na época era um ambiente, um bom ambiente, eram as pessoas que faziam a cidade. Ionete, você disse que era uma fã terrível, que paquerava os meninos, coisa e tal. Tem um episódio que marcou sua vida nesse segmento de enfant terribilidades, né? Você namorando, começa a ter enjoos... isso foi um... Começa a se sentir estranha. Mas isso aí já foi bem foi mais tarde, depois, né? Mas isso aí eu já estava com... Nessa época você só beijava muito? Só beijava. E só paquerava. Só paquerava. Olhava para ele. Dançava. Você gosta me de dançar, né? Amo. Adoro dançar, adoro música. Eu estou sempre atrás de vocês. Quando tem festa, quando tem música boa, eu estou sempre presente. Ionete, você estudou onde? Como foi sua carreira de estudante? No Colégio da Conceição. Eu tinha, naquela época, a gente tinha a Marinete, que era o transporte escolar. Era um transporte escolar. Ele pegava a gente, trazia, vinha uma freira sentada bem na frente. E depois eu... O Colégio da Conceição, na Avenida Deodoro. Na Deodoro. Foi meu colégio quase a vida inteira. E eu depois, quando eu já estava maiorzinha, eu tinha uma babá que me levava para a escola. Eu lembro que ali na calçada da Praça André de Albuquerque, quase em frente à catedral, eu achei uma moeda. Vixe, foi a única vez que eu achei um dinheiro da minha vida. Eu achei uma moeda no meio da rua. Comprei tanta... Olha, deu para comprar lanche uma semana no colégio. Ave Maria, então patacão, então. Era tudo muito barato, né? Era uma moeda. Eu me lembro que eu comprava aqueles biscoitinhos que tem uma goiabinha no meio. Sim. Que não existia igual o do Colégio da Conceição, do SIC. É verdade. Mas eu dei trabalho também no SIC, viu? Por quê? Fiquei de castigo, porque eu falava muito. Teimava com as freiras? Eu sempre Ou era só de conversar? Ou de peitar? Não, eu não peitava. Eu nunca peitei freira. Quando acontecia uma injustiça com um amigo ou com uma colega, você se manifestava, né? Manifestava. Aí eu ia de castigo numa porta da sala. Ou então mandava chamar a mamãe. Foi isso que pesou na sua decisão, por exemplo, de estudar sociologia? Que é um curso tido e havido como uma escola de formação de gente da política? Não foi política, foi a parte da sociologia rural e urbana. Entendeu? Foi começando a transformação de Natal, foi por isso que eu fui para sociologia. Aí acabou na coluna social? Acabei na coluna social, mas terminei sociologia. Nessa época, quem foram seus colegas de escola, de escola de sociologia? Eu me lembro, Carlito Meirelles, Analice Ferreira. Analice Ferreira, que foi aqui secretária do reitor durante anos. Pois é, Analice, nós estudamos juntas para o vestibular. Eu ia para casa do doutor Estélio, a gente passava a noite estudando para o vestibular. Naquela época se estudava mesmo, né? Ela, Ailton Silveira, Sônia,
Sônia de Geraldo Queiroz. Sim. Estudou comigo. Não puxo muito não, porque eu não me lembro bastante não. Não, tá certo. Tá bom, já disse. Agora, esse curso de Sociologia ainda era no prédio onde hoje é a Fundação José Augusto. Na Rua Jundiaí. Na Rua Jundiaí. Onde depois, o paralelo, funcionou o curso de jornalismo. Jornalismo, já era paralelo. Sim. Já funcionava lá. Depois veio para cá. É aí que nasce esse seu namoro com o jornalismo? Não, meu namoro com jornalismo começou muito antes, em 67, quando eu fui ser auxiliar de Fred Aires na Rádio Nordeste. Fred Aires era um colunista do rádio, da época. Era um colunista do rádio, porque naquela época só tinha quase rádio, não tinha jornal. E você falava como, Neto? Faz aí. Botava a mão assim de locutora. E agora aí o Neto Correia com as notícias da juventude. Não, era muito engraçado, porque tinha o fundo musical. Aí a música subia e voltava. Quando morreu o Nat King Cole, eu me lembro que a gente fez um programa inteiro dedicado e falando sobre ele. Me lembro demais. E era assim, ele lia uma notícia, depois eu ia lia outra notícia. Mas era um programa de coluna social ou de jornalismo? De coluna social. Mas era o quê? Era a notícia, não? Houve o casamento... O casamento de fulana, fulaninha estava passeando não sei aonde, cigraninha estava no que show. As coisas que aconteciam na época. Que show era o quê? Que show era a coisa mais badalada, queria de Natal. Era sorveteria, né? Era o Point. Era o Point. Aí que era onde, Neto? Era na rua João Pessoa, onde... Se lembra, sabe Jaeci? Onde Sim. Era Jaeci? Era do lado. Ali. No corredor ali. Aí em frente tinha... Era bem movimentado Natal. Aí em frente tinha a loja de L2, L-Som, que os jovens iam para lá se encontrar. Era loja então, era um point, de som. Então era um point ali. Ali o pessoal conhecido de Natal. Então os acontecimentos, ou seja, ali era a sua fonte de notícias. Era. E a Rádio Nordeste ficava onde era o Cinema Nordeste. Cinema Nordeste. Glamuroso Cinema Nordeste. Era bonito. Aí embaixo do Cinema Nordeste tinha uma sorveteria chamada Oasis. Acho que era Oasis. Isso. E os homens mais bonitos do Natal ficavam ali, mas os homens mais velhos. E eu lembro, hoje, recente, que eu digo há uns 10, 15 anos atrás, eu estava conversando com Sanderson Negreiros. Sanderson disse, Neto, era muito lindo você passar com aquela farda verde do Ateneu, porque eu já estava no Ateneu. No Ateneu. Olha, a gente ficava tudo olhando para você passar. Louca que o vento levantasse o sol. Esse cronista Sanderson é um poeta, né? E você, então, faz o quê? O ginásio no Ateneu? Eu faço ginásio, eu fiz a admissão. Passei na admissão. Mas você não disse que estudou a vida inteira no Colégio da Conceição? Não, a vida inteira que eu digo a minha... Sim, o primário. Todo. Aí você fez o exame de admissão, foi pro Ateneu. Fui pro Ateneu. Era o sonho de todo mundo, era ir pro Ateneu, que era liberto. Mas era o Ateneu, esse onde é hoje em Petrópolis, já? Sim. Não era aquele ali na subida, não. Já tinha mudado. Já era mais velho. Era o do prédio X. É, o prédio de X. Eu entrei ali, eu tinha... 13 para 14 anos. Era livre, né? Era o paraíso, né? Era o paraíso. E eu era da equipe de vôlei e de basquete. Você jogava de quê, Neto? Eu jogava bem, viu? Pivô, de levantadora? Pivô, levantadora. Eu era levantadora de vôlei e jogava de pivô no basquete. Eita, rapaz. Eu fui da seleção do Rio Grande do Norte. Foi mesmo, Neto? Foi. Ganhou medalha de ouro? Ganhamos algumas medalhas. Aqui nós ganhamos muitas. Sim. Eu era tão danada que teve um ano que eu participei de ciclismo, de xadrez, de vôlei, de basquete. Tudo nos jogos colegiais, escolares. Mas no primeiro ano do Ateneu, eu lembro muito, era Dona Angélica, diretora. Sim. Aí ela mandou chamar a mamãe. Que se eu não melhorasse... As notas... eu ia ser expulsa. Você já pensou ser expulsa do colégio, do Ateneu? Não, aí era o fim. Era um horror. Peraí, Neto, aí era o fim. O Ateneu era quase uma universidade na época, né? Tinha os melhores professores, era uma escola desejada mesmo, né? Era incrível. A guerra era Ateneu e escola doméstica. Sim. Era uma guerra na época de esporte, na época de tudo, né? Mas na escola doméstica eram as moças de sociedade, todas... vestidas engalanadas e brancas. Diziam que eram certinhas, mas não tinha nada disso. Era igual a gente do outro lado. Quer dizer, e o povo do Ateneu levava a má fama. A rivalidade nossa era porque nós éramos melhores nos esportes. Sim.
entendeu? Aí era uma rivalidade grande. Aí a gente pegava uma peinha para botar, para falar mal delas. Aí teve histórias incríveis, entendeu? Teve uma vez Sim. que teve um jogo e tinha uma das atletas que era chamada Fulaninha Banana. E que, na realidade, foi mais por maldade que botaram isso. Quando o time entrou na quadra... A torcida impôs. A torcida jogou banana na Mas na hoje quadra. seria assédio, né? Seria... Você viveu um episódio que, com certeza, marcou a sua vida, inclusive porque você falou agora de assédio, você foi discriminada no ambiente onde você sempre frequentou, um ambiente em que você sempre promoveu, onde você foi o habitué, você incensou, e houve um episódio que fez com que, de repente, você virasse persona non grata a ponto de ser impedida de entrar num dos clubes importantes da cidade. É sobre isso que eu quero lhe ouvir daqui a pouco. Pode ser? Pode, claro. Então, a Memória Viva dá uma paradinha. Eu estou recebendo hoje a socióloga, High Society, colunista, jornalista, figura de muitas histórias, Ionete Correia. A gente volta já. Memória Viva de volta, recebendo esta semana ela, Ionete Correia, colunista, socióloga, jornalista, figura de muitas histórias. Ionete Correia, você entra no colunismo social, jovem, 17 anos, no rádio, e vai avançando na carreira. Da Rádio Nordeste você foi para onde? Olha, na Rádio Nordeste eu fiquei como auxiliar de Freire o restante de 67. Quando foi 68, ele tirou umas férias, me deixou no lugar dele, foi ao Rio. Quando ele voltou do Rio, em começo do ano de 68, ele disse, olha, eu já falei com o doutor Aldo Medeiros, que era o genro de Nath Mariz, o dono da rádio. Ele disse, eu já falei com o Aldo e eu estou indo para o Rio e você vai assumir meu lugar. Você está pronta para assumir meu lugar. E foi aí... Com que idade? Já quase 18 anos. Aí foi aí que eu fiz a minha primeira festa. Minha primeira festa... No ABC? Foi no ABC. Eu marco 57, que eu comecei a escrever, mas de festa 56. Mas, na realidade, são 57 anos de jornalismo, entendeu? Entre vai e volta. Ionete, se eu disser que tem uma pessoa que participou dessa sua festa em 1968, no ABC, na primeira festa, que quer participar do programa com a gente, você assiste comigo o depoimento dela? Claro. Então, vamos encontrá-la? Vamos. Oi, Ionete. Olha. Que surpresa, não é? Ciro me pegou de surpresa para falar de você. Aliás, é fácil falar sobre você, porque você é uma pessoa batalhadora, uma pessoa amiga, uma pessoa sincera, que cultiva suas amizades. Eu frequento suas festas desde que você fez a primeira festa no ABC, onde é hoje o CCAB, e você, inclusive, você engravidou, e foi por isso você foi muito comentada, porque uma pessoa da sociedade naquela época não podia engravidar, e você optou por ter seu filho, um filho maravilhoso que você curte e que ele é tudo na sua vida, lhe deu uma boa nora, uma neta linda, uma família maravilhosa. Então foi tudo para você. Você, como católica, você não quis fazer aborto. Na época era uma coisa anormal, uma pessoa da sociedade engravidar. E você, como boa católica que você você desde aquela época já condenava o aborto. E teve seu filho, e inclusive recebeu uma carta do meu pai lhe parabenizando e lhe chamando a mãe do ano, dando esse título para você, que eu acho que é um título muito certo para você. Mas eu tenho uma pergunta para fazer no final, quer saber onde você arranja tanta energia, porque você esteve
à beira da morte, com seu corpo encomendado, os padres todos lá rezando para você. E você saiu disso com a cabeça erguida, continua fazendo suas festas, indo a todos os lugares, frequentando todos os ambientes. Então você é uma pessoa muito especial, muito especial. E eu quero saber como é que você arranja essa energia. Você tem que me responder isso, Ionete. Um beijo bem grande. Oh, meu Deus. Eu tive com ela hoje de manhã, ela nem me falou nada. Tá vendo? Ionete, essa daí pode-se dizer que é a colunável número 1? Número 1, ela. Da sua vida. Ela é porque... Tem outras também que me acompanham desde a primeira festa. Tem outras, realmente, mas essa aí, inclusive ela falou agora do meu problema de saúde, ela teve muito presente. Eu tinha 10 anjos da guarda, 10 mulheres. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Daqui a pouco. Eu vou falar de uma coisa que ela falou aí, que realmente que não é verdade. O que é verdade, eu tive uma gravidez que me foi imposta, isso em 1970. Que história é essa? Peraí, o que foi que houve? Que foi que houve, como eu era uma pessoa bonita, eu era uma pessoa que as pessoas gostavam e desejavam. E uma determinada pessoa na cidade, entendeu? Armou um esquema do qual eu fiquei sozinha com ele. Um amigo levou, disse, eu vou aqui, volto já, e isso aconteceu. Aconteceu e passou um tempo e eu sumi. Sumi, mas eu comecei a me sentir quadrada, eu doente, minha mãe me levou ao médico, o médico disse, não, é nada não, é problema de estômago. Tudo bem, só que quando eu vi que estava mesmo quadradinha, eu fiz uma carta para Marga Márcio Responde. Isso é o quê? Os mais velhos devem saber. A revista Capricho tinha uma edição, tinha uma seção de cartas. Que essa Marga Márcio, ela que respondia. E eu mandei perguntar o que ela achava, o que ela me orientava a fazer. Bem inocente. Pronto. As pessoas achavam que eu era sabida demais, não era. Eu era esse jeito, brincalhão e tudo. E minha irmã, Fátima, pegou essa carta e veio conversar comigo. Nós armamos um esquema para mim sair de Natal, ir embora para São Paulo e dizer que eu ia fazer um curso. E eu trabalhava nessa época na Forteza. Então, Mário Conforado, ele accedeu em dizer para minha família que eu ia fazer um curso de resina em São Paulo. E eu fui para São Paulo, com pouco dinheiro. Fui para a casa de uma pessoa que me acolheu. Só que depois ela começou a ficar incomodada, porque era muito tempo que você tinha uma pessoa em casa, um apartamento pequeno. A vida era tão difícil que eu queria conversar com as pessoas, não tinha com quem conversar. Eu acordava, descia, tomava um banho, descia, ia na lanchonete, pedia um sanduíche, um americano, partia no meio, comia metade, guardava metade para comer mais tarde. E um dinheirinho você fazendo essa dieta aí grávida? Grávida. Aí um dinheirinho eu ia para o salão para fazer as unhas, para conversar com a manicure. Esse foi um período assim, de muita tristeza, muito, muito doloroso da minha vida. Só que minha família descobriu e mandou me buscar. Quando a minha família mandou me buscar, naquela época, Natal, era a Telerne. Então, eu fui... A Telerne era a empresa de telefonia, não é como hoje você pega um celular e liga para todo canto. E você ligava como se fosse um ramal, havia as telefonistas que elas acabavam monitorando as conversas da gente. E uma dessas jogou minha história na rua, que eu estava grávida, que eu estava voltando para Natal. Ela deu um furo de reportagem. Ela deu o furo de reportagem e jogou na cidade. E quando eu voltei, então, foi uma coisa horrorosa na cidade. De repente, todo mundo queria ver. Todo mundo queria ver. Eu me escondi, eu não queria. Eu até para o médico eu ia de domingo, que era Socorro Santos. Eu ia no domingo. Bem, resumindo, a criança nasceu. Eu não queria saber da criança, porque eu ia deixar em São Paulo. Sim. Mas quem era meu diretor na faculdade de Sociologia é Padre Itamar. Ele era padre na época. Minha família me chamou e ele foi lá para casa e foi dizer que eu
não precisava fazer isso, que Deus disse crescer e multiplicar, e não disse casar e multiplicar. Eu sei que eu acabei aceitando. Isso já no último mês. A criança nasceu e teve meningite, pegou meningite na maternidade. Graças a Deus virou anjo, porque eu não sei se ela e eu teríamos conseguido sobreviver a tudo isso. Sim. E aí eu não passo a página porque eu tive muita discriminação. Eu tive pessoas, não todas, mas eu tive pessoas como o pai de Hugo Manso, que era presidente do América, quando eu estava chegando do cemitério, sentada na cadeira de balanço, na casa dos meus pais, um rapaz, um estafetinha, chegou com uma carta. Como a gente era acostumado a ler, não era nada demais, eu abri. Quando eu abri, era uma carta dizendo que, pedindo a minha carteira de sócia, que a partir daquele momento eu era persona não grata no clube. No América. No América. Essa é uma. A outra era uma Cátia Sueli, uma colunista bem velha, bem... Aí, Cátia Sueli começou a dizer coisas na rádio, no programa dela. Não deixe suas filhas andar com aquela mãe solteira, uma coisa assim. Aí, Fátima, minha irmã, um dia pegou ela perto do convento Santo Antônio ali, deu-lhe uma carreira que ela entrou e se escondeu no convento. Ela ia dar uma surra nela. Então, esses são os dois episódios assim mais fortes que eu lembro. Fora a minha avó, que minha avó, então, a partir daí ela resolveu, sabe, me controlar. Eu não podia sair, eu não podia conversar com ninguém, sabe, foi muito difícil. E sua mãe? Não, a mãe sempre que já foi... tinha fugido, né? Minha mãe não, Lhe minha acolheu. mãe, meu pai sempre... Mas minha avó, ela acolheu, dava tudo, mas não queria que eu saísse, participasse de mais nada. Minha vida ia ser de freira dali em diante. Foi por isso que eu fui embora morar fora do Natal. A primeira vez que eu saí para morar fora foi em 75. Peraí, não vamos falar de morar fora, não. E o Nete, você, colunista, convivendo... Sim, deixa eu só lhe dizer uma coisa. Diga. Quando eu voltei, que a criança nasceu, quando foi um dia, o Tai, o dito cujo, pediu para falar comigo. E eu acabei indo falar com ele. E ele me pediu perdão, me pediu desculpa. E ali eu o perdoei. É vivo ainda? Não digo o nome, não. Não, ele morreu já. Ele morreu de maneira difícil, com também morte de 2 filhos, também numa situação difícil. Bem, bom, pagou. E eu tô livre, eu perdoei. E cadê entendeu? o diploma de mãe do ano? Você... E agora vem a segunda carta? parte. Eu, durante muito tempo, eu não me aproximava de criança. Muito tempo. Não, mas teve uma carta. Cadê a carta? A carta que o pai... Ai, ela fica danada, porque eu não sei onde está essa carta. E o Nete, você faz... Eu queria ter botado no livro, você não acha a carta. Mas ele já me deu do mãe do ano, já com o Rafael. Sim, foi depois. Foi depois. Foi lá atrás. Foi depois. Então vamos voltar a uma situação. E o Nete, colunista, já convivendo com a sociedade de Natal, vive uma situação como essa e é literalmente riscada, incluída no índex das pessoas não desejadas. Você passou a ser, das 10 mais, você passou a 30ª menos. Mas não de todos. O que foi isso, Nete? Como foi para você, que era uma jovem, né? Olha, eu acho que um ano muito ruim, mas eu tinha um grupo de amigos bons, um grupo de bloco de carnaval, do INRA, entendeu? E eu voltei normalmente. Me deram muito apoio. E quando você encontra, Nete, ou encontrou essas pessoas que fizeram isso com você? Graças a Deus já morreram. Morreram há muito tempo. A Cátia Sueli morreu no ostracismo, né? Morreu sem coluna, sem nada. Eu acho que ela ficou com Alzheimer. Ela era cuidada por uma filha, mas a filha parece que também morreu, que eu gostava muito da filha dela. A filha dela não aceitava esse tipo de coisa dela. Agora, Nete, olhando esse episódio tanto tempo depois, que hoje é tão normal as pessoas engravidarem sem precisar, até com inseminação artificial, ninguém sabe nem quem são aqueles galegos que são os pais dos meninos. Ô, Nete,
não seria uma overdose de hipocrisia? Porque naquela época já tinha gente que comia merenda antes da hora, né? Ah, tinha muito, tinha muito. Tinha muita gente que Quer dizer, já mesmo se comia merenda antes da hora. Não, tinha muita gente casada e que pulava cerca. E as moças que casavam grávidas, tinha isso também, Neto? Tinha, mas casavam. O problema é porque você não casou, Neto? Você acha que havia uma certa, você acha que havia uma certa ponta de inveja porque você era Não, a Van La eu Lettre? acho que foi a história de eu não dizer quem era o pai. Sim. E ter surgido na cidade, entendeu? O boato de quem que era, entendeu? Quando o boato surgiu, o boato tinha um fundo de verdade ou era a verdade inteira? Era a verdade inteira. Agora, eu não tinha nenhum relacionamento com a Sim. figura, entendeu? Era um relacionamento muito profissional. Sim. Então, talvez tenha sido isso. Se fosse de qualquer pessoa, uma pessoa simples, não teria acontecido isso. Mas acontece que era o todo-poderoso da cidade. Então, isso foi o que Diga pesou. só a primeira letra, gente. J. J. Não é J. Oliveira, não. Não, né? Tá certo. Nem J. Pifônia. Não, né? Também. Bom, vamos deixar essa parte aí. Quando eu escrever meu livro... Você vai contar o vou nome? contar. Foi por isso que você foi embora de Natal? Eu fui embora de Natal por isso. Realmente, eu tive vontade de ir embora, de ter novo voo, entendeu? Oi, Primeira vez eu fui... Hoje, quando acontece um episódio desse, as meninas querem se matar, pular do prédio, tomar remédio, Não, fazer eu aquela... quis na Você época. teve vontade? Eu tive. E não tomou por quê? Porque eu disse, bem, se eu me jogar daqui, vão fazer autópsia. Porque não tinha prédio, né? Não, Naquela época, eu trabalhava justamente no 21 de março. Sim. Aí eu disse, se eu me jogar, porque o meu medo era a vergonha da família. Aí eu disse, se eu me jogar, vão fazer autópsia. E vão saber que eu estava grávida. Vai ser do mesmo jeito. Então Eu não terei nem chance de explicar. Né? Não. Então eu acho que jamais, se disserem assim, o Neto caiu de um prédio, jamais eu me jogaria. Eu me joguei. Depois eu conto de uma, da minha saúde recente, Sim. que eu pensei em fazer isso quando eu estava... Deixa para contar daqui a Depois eu pouco. conto. Deixa para contar daqui a pouco. E o Neto, aí você vai embora de Natal, muda de ares, vai para São Paulo, para Recife. Eu fui para Recife e trabalhar no Jornal da Semana. Sim. Trabalhei um tempo, aí minha mãe, tô morrendo de saudade de você, vem embora. Porque eu vinha assim... Mas você foi morar num Recife que não é o Recife hoje, era o Recife efervescente. Era muito bom. E eu trabalhei no Jornal da Semana. Não sabe aquele edifício redondo que tem ali na Conde da Boa Vista? Sim. Foi o meu primeiro apartamento. Aquele edifício era chique. Hoje é um pardieiro. Hoje é um pardieiro, né? Mas era descoladíssimo. Hoje é um balança, mas não cai. Mas era. E o pessoal da época de Natal que ia, eu era meio da Tropicália, que ia assistir os shows, porque os grandes shows eram lá. Era isso. Betânia, Chico, não sei quem. Não sei. E eu ficava no meu apartamento. Com você, no meu lá. apartamento. Teve um dia que tinha tanta gente que a porta teve que ficar aberta com os colchões do lado de fora. Perua, a turma todinha ia para o apartamento. Quer dizer, então, Neto, que você mesmo militando no colonismo social, no High Society, nos grandes palácios, tinha um pé na Tropicália, tinha um pé na contracultura. Tinha. Sempre tive. Tinha um pé na periferia. Sempre tive. Nos arrabaldes. Talvez é isso que responda a Denise, entendeu? É essa coisa de você ficar trocando energias diferentes com as pessoas. Isso faz você ficar vivo, faz você ficar, entendeu? Atuante. Agora, essa tua energia dialoga, convive com um amor, ou talvez um sonho, que foi interrompido, de certa forma, pelo modo como ele ocorreu. Mas ele continuou vivo dentro de você, que era ser mãe. É sobre isso que eu quero ouvir você daqui um pouquinho. Eu estou recebendo Ionete Correia, que é socióloga, que é jornalista, que é colunista social e que é mãe. E que tem cada história, viu? Aguarde que vem mais aí. A gente volta já. Memória Viva de volta, recebendo hoje ela, Ionete Correia, que tem uma memória prodigiosa e histórias
Ah, do Arco da... Não, não são tão do Arco da Velha, né? Mas, Ionete, você passa por um momento difícil em Natal, grávida, tem sua criança, a criança morre, você sentiu a dor do luto, a dor da perda, mas nesse momento você faz o quê? Teve vontade de pular do prédio, mas desistiu, foi mais fácil pegar o ônibus e ir para Recife? Foi, aí eu fui para Recife, trabalhei no Jornal da Semana, foi muito, muito legal lá, realmente. Mas minha mãe, muito apegada a mim, me trouxe de volta. E foi aí que comecei a minha ida para São Paulo. Sim. Trabalhando no governo de Cortez Pereira, nos anos 70 e poucos. Chega Rofran Fernandes. Na área da cultura, da comunicação? Eu trabalhava com a Aida, eu assessorava a Aida. A Aida Cortez e suas alamoças. Ela era uma mulher incrível. Ela não esperava que um secretário autorizasse uma ordem de dar uma cadeira de roda para você que chegava pedindo. Ela dava, ela mandava para e dava. Depois ele se virasse para dar. Aí ela fazia, vamos para Recife, a gente ia para Recife. Mas eu não trouxe roupa, faz mal não, vamos assim mesmo, a gente volta amanhã. Ficava hospedada na casa da irmã dela. Aí lá a gente comprava escova de dente, uma calcinha para trocar, entendeu? Mas era desse jeito. A gente ia fazer as compras. Você aprendeu muito com ela? Aprendi esse dinamismo dela, muito. É aquela que dizia que o Palácio do Governo tinha que estar em condições de receber as pessoas no palácio. O governador tinha que receber em palácio. Gente, o que Cortez fez algumas vezes, entendeu? Eles são injustiçados, Ionete? São injustiçados. Ele foi um grande governador, foi um governador de muitas transformações. E ela é uma mulher extremamente dinâmica. Eu quis muito fazer entrevista com ela. E ela, toda a vida, ela dizia não. Será que foi o mesmo sentimento, Ionete, que fez com que você tivesse sua carteira do América cassada, que você tivesse que ir embora de Natal? Pois é, talvez, né? Porque ela foi uma pessoa muito... A Van Lalete, a vanguarda. Muito a vanguarda e muito falada na cidade, entendeu? Nessa época... Natal, quer dizer, Cortez fez discos com os artistas daqui, trouxe as pessoas de fora. Havia um ator importante, potiguar, que morava fora, que veio para cá. Que era Rofran Fernandes, e que ele fez aquele espetáculo Ele veio Macbeth, e logo depois ele fez aquele do Forte, e ele fez... O espetáculo do Forte foi o quê? Foi o Macbeth, da Bahia. No Forte dos Reis Magos. No Forte dos Reis Magos. Foi o grande boom daquela época. O boom ou o desbunde? O desbunde. Na época que tinha os cigarrinhos de maconha aparecendo. Aí, Rofran criou produziu aqui uma peça, Augusto dos Anjos, poeta e cidadão brasileiro. E lançou aqui a nível nacional. E eu fazia o papel da amante de Augusto dos Anjos. Vixe, Maria, era um perigo. E como era roupa era roxa. Vixe. Quando minha avó soube disso, minha mãe, você sai, eu já para ir para São Paulo, sim, com a peça, você sai em média, eu não cheguei, eu acho, nem a estrear aqui. Aqui eu fiquei só na parte de recepção, sim, porque eles exigiram que eu saísse do espetáculo. Aí eu saí do espetáculo. Eu fiquei na produção. Foi aí que eu entrei como produtora teatral, entendeu? Aí ele foi com a peça para São Paulo, foi a Maru Lima, foi Fafá Bibi, foi todo o elenco daqui. A rapaz daqui toda. Daqui toda. E eu fiquei hospedada na casa dele, entendeu? Eu antes era namorada dele, depois ele não gostava mesmo, então acabou ficando amigo. Acabou no Irajá. Acabou. E eu acabei no Irajá, porque foi aí que eu conheci Raul Cortez. Sim. No Gigeto, conheci Raul, muito amiga de Raul. Gigeto, centro de São Paulo, ali frequentadérrimo. Ali na Consolação. Perto da Consolação. Perto de onde é o Hilton, perto da Augusta. Aí vai, não, perto da Praça. Da Praça da República. Do lado de cá. Isso, da Rego Freitas. Aí, e eu morava na Havaiandava. O Gigeto ali perto da Boca do Lixo. No coração da Boca do Lixo. Era na Havaiandava. E eu morava ali. Então, eu toda noite estava com os artistas, estava com o pessoal. Eu era muito amiga de Vlad, que era o dono como é Piantela? Eu não sei, depois eu digo. Que era um restaurante mais badalado dos artistas. Conheci Raul e fiquei amiga de Raul.
Só que eu tenho que voltar para Natal para terminar minha faculdade. Ah, que eu tinha, entendeu? Eu tinha interrompido. Eu vou ali e volto já. Volto já. Aí voltei. Quando eu estou em Natal, agora nesse inteirinho, eu sempre continuei escrevendo em Natal. Sim. Escrevia para Epifânio, entendeu? Aí fazia... E mandava o quê? As notícias pelo telex ou pela carta? Não, a gente fazia na máquina e mandava deixar uma coisa assim. Eu sei que eu continuava. Eu vinha todo mês de janeiro, quando o mês de janeiro chegava, eu ia, escrevia, eu voltava a assumir a colunista. Venho embora. Quando eu vim embora para Natal, terminou o ano de faculdade, aí Raul me manda uma mensagem, me liga. Eu estou chegando em Recife com a Greta Garbo. Estou com um problema na administração. Chegar aí, eu converso com você, que eu queria que você que foi uma peça que marcou a carreira do ator Raul Cortez. Greta Garbo, quem diria, acabou no Irajá. Eu sei que ele chega em Natal com uma peça e ele disse, eu queria que você fosse comigo para Manaus, que a turnê termina em Manaus. E você iria comigo porque nesse meio do caminho eu quero pegar efetivamente o roubo da produtora. Sim. E assim fui eu, segui com ele. Até... Pegou? Pegamos. Aí ele mandou ela embora e eu continuei como... A produtora, assumiu o lugar. A administradora dele. Termina a peça, eu venho embora para Natal. Ele disse, você está indo para Natal, mas eu vou lhe levar para São Paulo. Aí vim para Natal, terminei ainda o resto das coisas da faculdade. E depois ele me convidou para mim ir morar em São Paulo. Ele era presidente da APTESP, que era a Associação dos Produtores Teatrais. Aí eu fui trabalhar com ele, morar na casa dele. Depois de muito tempo foi que eu passei a ter um apartamento. Ele era muito ligado a Ruth Escobar. Eu trabalhei no primeiro Festival Internacional do Teatro, que era no Teatro de Ruth. Aí eu tive uma vida em São Paulo que eu trabalhei muito. Eu trabalhei na Igrejinha. Eu fui diretora musical da Igrejinha, que era o reduto dos grandes nomes das músicas. Foi aí que eu fiz amizade com o Emílio Santiago. Começando a carreira. Começando a carreira. Então, eu tive uma vida muito rica. E onde é que entra o Clube dos Artistas com Ayrton e Lolita pela TV Tupi? Raul foi chamado para fazer novela na TV Tupi. E eu ia com ele para ele decorar os textos. Então, eu dizia uma fala e ele... Assim, o tempo inteiro. Ou quando não era lá em casa. Aí eu conheci Jorge Louredo, que era irmão de Zé Bonitinho, diretor da TV. E a Ayrton e Lolita estavam precisando de uma jornalista para fazer a parte de reportagem dos dois programas. Era o Almoço com as Estrelas e o Clube dos Artistas. Aí eu sei que eu fui trabalhar com eles. Foi um período muito bom. Vi muita gente crescer, muita gente que hoje está aí, já sabe, deixando a área. Tem um cantor que era um latino que cantava... Sidney Magal? Sidney Magal. Sidney Magal, quando foi lançado, eu nunca tinha visto um povo tão doido por um artista, que eu estava com o script também, eu tenho isso guardado ainda. As pessoas avançavam para cima dele, olha, amassaram meu script, olha, e eu tenho guardado ainda. E é nessa época que você conhece José Rodrigues Trindade? Não. Quando eu saio da TV, a TV Tupi fechou, faliu. Aí Jorge Louredo foi para o Rio e me chamou para ir para o Rio. Antes disso, minha mãe era muito dinartista, muito amiga de Dinarte, conversou com Dinarte e conversou com o superintendente do sistema, que era da Tupi. Sim. E eu fui a Brasília para ele, entendeu, me pagar, porque eles deviam muito a mim. E para mim ir para o Rio de Janeiro eu tinha que ter um pouco de dinheiro. Mas peraí, você foi a Brasília nessa época que você é convidada para trabalhar na gráfica do Senado? Foi, sim. Burra. Eu tenho duas burrices na minha vida. Sim. Eu era para... Diógenes da Cunha Lima, reitor aqui, me convidou, na época,
para me ser professora substituta Sim. em Sociologia. E eu não quis, porque eu disse que eu não ia bater ponto. Eu era para hoje estar aposentada E como também professora da universidade. E você também foi chamada para trabalhar na poderosa gráfica Gráfica do do Senado. Senado. Aí eu vou para Brasília. Aí fui, Dinarte me recebeu, era muito amigo nosso, muito amigo da minha mãe. Aí ele disse, eu disse que ia para o Rio. Ele disse, não vai para o Rio não, venha para cá, que eu lhe ponho na gráfica do Senado. O Brasília naquela época era o fim da picada. Sim. Aí eu disse, quero não, senador. Quero não. Eu quero receber meu dinheiro da Tupi. Você se arrepende de ter dito não para Dinarte nesse episódio? Olha, eu não me arrependo porque eu não teria ido para o Rio e não teria feito meu filho. Mas me dá uma dorzinha no meu coração quando hoje, entendeu? Eu poderia estar como Marajá, aposentada da gráfica do Senado. Você falou em Brasília, vamos a Brasília? Vamos! Mas olha só, meu amor! Oi. Meus amores! Tivemos essa responsabilidade de falar sobre essa mulher, uma mulher super guerreira, que fez de tudo para dar a melhor educação para mim, e ela faz de tudo para ser a melhor avó dessa menina. Essa mulher guerreira, amiga, parceira, essa mulher que é tudo na minha vida. E que eu daria tudo para tê-la por muito e muito tempo aqui do meu lado. Como vocês sabem, eu moro em Brasília e aqui construí minha família, onde hoje ela tem uma outra família, que é a família Correia de Oliveira, onde nós temos a Júlia, que é uma neta amada, que todos os dias pede para ligar para a vovó Nete. E é isso. Ela tem muitas histórias para contar e eu só desejo que ela fique por muito, 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 muito tempo aqui conosco, né? E o que eu posso dizer dessa mulher é que ela é uma mulher tão boa, ela só tem bondade nesse coração que às vezes ela chega até a ser ingênua. Mas essa aí, o Nete, que faz o bem sem olhar a quem e que se dedica 100% aos amigos. E é isso que ela é. Um beijo, vovó Nete, a gente te ama. Um beijo. Eu te amo, meu filho, minha neta. Não existe amor, entendeu? Que se compare. Ele é meu filho, ele é meu amigo, ele é meu namorado, ele é tudo na vida para mim. E ele é o pedaço, é o garoto, é o filho de Cuca legal? É. Foi feito numa casa de campo? Onde José Rodrigues Trindade sonhava em compor muitos rocks rurais? Ou você preferiu aquele lado soy latino-americano? Sou latino-americana. Na realidade, Casa de Campo, Zé Rodrigues compôs pensando na primeira filha dele. E ele achava que era um filho. Sim. E engraçado que ele só foi ter o primeiro filho dele, homem, foi Rafael. Eu fui para o Rio e comecei a trabalhar na Tupi, não? Na Tupi. Mas com o Jorge, que ele tinha Mas uma Tupi revista. não já tinha fechado? Não, fechou São Paulo. São Paulo. Mas ele tinha uma revista de turismo e eu fui trabalhar com ele nessa revista de turismo. E conheci as pessoas. E fui conhecendo as pessoas e foi indo. Eu sei que eu acabei amiga de Paulo Coelho. Paulo Coelho, o escritor. E Paulo me chamou para trabalhar na RCA. A gravadora. A gravadora. Na época de São Paulo, eu trabalhei muito na parte de produção, mas de teatro. Sim. Quando eu mudo para o Rio, a minha área já entra a música. Música. Eu fiz, a primeira produção do disco de Djavan foi minha. Ele no Teatro Galeria. Djavan, trabalhei a primeira negra que saiu na revista Manchete, foi Ivone Lara, eu trabalhava com Ivone Lara. Foi obra sua? Foi obra minha. Por quê? Porque Fred já estava no Rio. O colunista daqui, da Rádio Nordeste. Ele estava, você reencontra com essa figura. Eu nunca deixei de encontrá-lo, de estar com ele. Ele trabalhando na Block. Ele era todo poderoso da Block. E ele me ajudou muito a fazer as produções dele e eu comecei a fazer assessoria de imprensa
para a área da música. E aí é onde você entra na RCA. Entro na RCA. A convite de Paulo Coelho. A convite de Paulo Coelho. E aí Coelho. começa a circular entre os cantores, entre os compositores. Aí Paulo, Zé ia lançar um disco chamado Sempre Livre. Aí Paulo foi, disse, Neto, porque lá é assim, o artista, ele não tem um divulgador para tudo. Ele tem um divulgador para rádio, ele tem um divulgador para TV e tem um divulgador para jornal. Eu fiquei como divulgadora de jornal e revista. E assim foi. E eu saía, sempre que a gente saía de uma entrevista, de uma coisa, a gente saía para lá ia ali para o Rio, para o Leme, tomar uma, conversar, bater papo. E eu comecei a contar essa minha história da minha gravidez aqui. E eu dizia a ele, olha, Zé, depois disso, eu me afastei, me apaguei, eu não tenho relacionamento grande, não gosto de criança, não me apego, não pegava em criança. Ele disse, Neto, isso você tem que trabalhar isso em você. Aí ele, uma coisa com relação a namoro, relação sexual, ele disse, acontece que os homens do Nordeste, eles só pensam muito neles. Ele não pensa na relação em si. Talvez isso tenha... Mas ele não estava se enxerindo para você, não? Não, ele no começo estava conversando. Isso não é papo caô, não? Eu sei que um dia eu resolvi botar a prova. Aí, quando a gente saiu do estúdio, ele morava perto de mim. Aí ele veio, aí quando ele entrou na minha rua, em vez de ele entrar, parar, ele parou na calçada. Ele disse, eu não posso subir? Ih, rapaz. Eu digo, é hoje. Pode. É hoje? Aí começamos um romance. Começou o romance e eu vi que realmente foi a melhor coisa da minha vida. Aí eu digo, é esse que vai ser pai de um filho meu, eu vou ter um filho. Ele tinha outros filhos. Mas você combinou com ele? Não, aí a raiva dele foi essa. Ele tinha 3 outras filhas. Ele tinha Maria, que ela é cantora hoje, que é filha daquela que cantou com os Beatles. Sim. Aí tinha Joy. Ela que foi vocalista durante muito tempo. Muito. Lise Bravo. Lise Bravo. Aí Lise, a filha de Lise. Aí tinha Joy, que era filha de Edi, das Frenéticas. Sim. E tinha Mariana, que era filha de Norma Bloom. Eu entrei aí nessa história. Quer dizer que você está no mesmo nível dessas 3, No Neto? mesmo nível. Você é quente, Neto. Aí eu sei que eu entro nessa coisa. E eu frequentava a casa deles. Só que eu não queria ele como marido, eu queria um filho dele, porque eu sabia que ele era um pai legal, entendeu? Inteligente, ele era advogado, ele era jornalista, ele era músico, ele escrevia, ele compunha. Gênio, né? Era muito ele facetado. era realmente muito E era um homem facetado. educado? Muito. Ele fazia feliz? Muito, muito. E um dia eu me preparei para engravidar. No dia que aconteceu, de manhã eu ligo para Paulo Coelho. Engravidei. Quando eu disse essa madrugada? Vixe, Neto. Com 15 dias, nós fizemos, agora ficar calado, não dizemos nada a ninguém. Com 15 dias, na casa de Paulo, no apartamento de Paulo, eles foram mandar buscar um teste para a gente fazer. Aí ele mandou buscar. Mas ele não era o mago? Ele não já sabia assim? Ele ainda não era o mago, não. Ainda ele era não. só diretor da RCA. Ele namorava com Oiticica. Sim. E ela estava nesse dia. Aí ele mandou comprar o teste de farmácia. A gente fez, não deu positivo? Vixe, Maria. Aí pronto. Aí agora o que a gente vai fazer? Nada, vou continuar assim. Tinha um assessor de imprensa, que era Beto, que era da Bahia, que fazia parte de rádio. Sempre saía eu, Beto e ele. E eu acabei namorando com o Beto. Fiquei namorando com Grávida? ele. Grávida. Aí aí entra burrão nessa história. Eu vou para Brasília grávida. E não sabia que estava grávida. Peraí, Neto. Você disse a Paulo Coelho, o mago, que estava grávida. Aí agora vem com essa conversa de que não está grávida. Vou para Brasília, não sei o quê. É sobre isso e sobre outras coisas que eu quero lhe ouvir, não daqui a pouco, mas semana que vem, porque o Memória Viva com Ionete Corrêa vai continuar, tem, ó, parte 2, terça-feira que vem, 9 da noite, quinta-feira que vem, 3 da tarde, e tem também no rádio.
FM Universitária, meio-dia da quinta-feira. Memória Viva de hoje dá essa parada, mas a gente continua com nossa querida Ionete Correia na semana que vem. Tá combinado, Ionete? Combinado, é igual a novela, né? Tem o segundo capítulo. Então a gente vai seguir. Obrigado pela sua atenção, a gente fica por aqui. Abraço.